Meus irmãos e minhas irmãs, bom domingo de Ramos. Começamos hoje a Semana Santa, a semana mais santa do ano, na qual iremos percorrer o grande mistério, o núcleo da nossa fé, o mistério pascal. Ela se inicia com Jesus que entra glorioso na cidade de Jerusalém, mas já na liturgia de hoje, deste domingo de Ramos e da Paixão do Senhor, nós nos encontraremos com o Senhor na sua paixão e morte de cruz, a narração da paixão no Evangelho. Depois iremos percorrer essa semana, passando pela doação que Jesus se faz por nós na Eucaristia, no lava-pés. Depois Jesus se carrega a sua cruz, que morre na cruz da Sexta-feira Santa, Jesus que é sepultado, e Jesus que vence gloriosamente a morte, e em vencendo a morte nele, vence também a morte e o pecado em nós, para nos afirmar a vida e nos apresentar o núcleo central da nossa fé. Ouçamos. Hoje, a liturgia começa com a bênção dos ramos, com a possibilidade de ter uma procissão ou simplesmente a bênção dos ramos, e um evangelho nós ouvimos a narração daquilo que acontece com Jesus neste dia na cidade de Jerusalém. O evangelista Mateus, muito parecido com Marcos e depois também com Lucas, vai nos narrar que Jesus aproximou-se de Jerusalém e ele envia os seus discípulos para encontrar um jumentinho. E vai citar que isso aconteceu para realizar-se aquilo que o profeta tinha dito. Dizei à filha de Sião: eis que o teu rei vem a ti, manso e montado num jumento, num jumentinho, num jumento, num potro de jumenta. Mas é próprio de Mateus falar da numerosa multidão, ou depois falar da cidade inteira que acolhe Jesus com aclamação de júbilo. Dura pouco essa alegria de Jerusalém, porque daqui a poucos dias nós vamos ver que vão levar o Senhor à morte de cruz. Hoje na liturgia nós escutamos o terceiro dos cânticos do servo do Senhor. São 4 que nós vamos escutá-los na Semana Santa. E esses cantos que faziam uma obra única e contínua, ele depois foi dividido no livro do profeta Isaías. Ele vai ser apresentado na segunda-feira, mas hoje aqui se fala da sua missão, do que o Senhor lhe dá para que ele possa anunciar a palavra de Deus. O Senhor Deus deu-me língua adestrada, para que eu possa dizer palavras de conforto a pessoas abatidas. Uma língua preparada para trazer consolação. Ele me desperta cada manhã e me excita o ouvido para prestar atenção. De diversos modos, vai sendo descrito as partes do corpo deste servo do Senhor, para dizer que elas estão a serviço. Um ouvido para escutar, uma boca, uma língua afiada para falar. O Senhor abriu-me os ouvidos, não lhe resisti. Ofereci as costas para me baterem, faces para me arrancarem a barba. Não desviei o rosto, mas o Senhor Deus é meu consolador. Por isso não me deixei abater o ânimo, conservei o rosto impassível como pedra. Recebe do Senhor uma força para não sucumbir em meio ao sofrimento, porque sei que não sairei humilhado. O Salmo 22, que rezamos hoje na celebração, meu Deus, por que me abandonastes? É o esquema em cima do qual Mateus constrói a sua narração da paixão de Jesus. Veja que o que ele vai dizer, este homem sofredor que estão fazendo com ele, nós ouviremos na paixão que fazem com Jesus. Riei de mim todos aqueles que me veem, torcem os lábios e sacodem a cabeça. Cães numerosos me rodeiam furiosos e por um bando de malvados fui cercado. Eles repartem entre si as minhas vestes, sorteiam entre eles minha túnica. Anunciarei o vosso nome aos meus irmãos, e no meio da assembleia hei de louvar-vos. É a carta aos Filipenses que
nos oferece uma bela leitura da história de Jesus, que vai dizer que Cristo, sendo de condição divina, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e tornando-se aos homens semelhante, fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz, para que nós proclamemos que Jesus Cristo é o Senhor. De fato, Jesus só permite ser reconhecido como Messias na hora da sua morte na cruz, para não ser confundido com os poderosos deste mundo. Quero salientar para vocês, na leitura da paixão, já que a paixão é a parte mais longa de todos os evangelhos, mas os fatos narrados mudam de um evangelista para o outro, e que a interpretação desses fatos também são colocados em função da edificação da comunidade para a qual é escrito o evangelho. E 8 coisas são próprias do evangelho de Mateus. A primeira delas, desde o início do seu evangelho, Mateus vai sempre insistir que isso está acontecendo para cumprir-se a Escritura. Ele escreve o seu evangelho para uma comunidade que conhecia muito bem o Antigo Testamento. Por isso, a cada fato, ele pode interpretar o Antigo Testamento. Na paixão, ele usa essa expressão na ceia, quando Jesus também está no Jardim das Oliveiras, e até mesmo para a traição de Judas. Uma segunda coisa é aquilo que eu já chamava a vossa atenção, que a paixão, segundo Mateus, é escrita com base no salmo responsorial da liturgia de hoje. Primeira expressão, meu Deus, por que me abandonaste? Depois as zombarias que fazem, os insultos para Jesus. Jesus que vai dizer, como o salmista, tenho sede. O salmista vai falar, transpassaram minhas mãos e os meus pés, como acontece com Jesus, dividem entre si as minhas vestes. E o grito de Jesus quando está morrendo na cruz. Isso se manifesta também naquela expressão, salva-te a ti mesmo. Por quê? A história de Jesus nos fala de uma falência humana. Mateus, no seu evangelho, vai dizer assim, Deus não poupou o seu filho do sofrimento da cruz, mas ele mudou drasticamente o sentido do sofrimento, fazendo da cruz não uma vergonha, mas um motivo de ressurreição. E para justificar isso, ele cita o quê? O Antigo Testamento, para mostrar que Deus faz uma opção por aquilo que não vale nada aos olhos do mundo, para mostrar a sua glória. Uma quarta coisa, é próprio do Evangelho de Mateus, a rejeição à violência, às armas. É ali que se conta o episódio de que Pedro toma sua espada, corta a orelha do servo e Jesus repreende, coloca a espada na bainha e vai fazer o último milagre, que é colar a orelha do servo. Isso valia muito para os primeiros cristãos, porque quem se tornava cristão tinha que abandonar as armas, ainda que fosse um soldado. E Tertuliano vai comentar assim, um dos padres da igreja, que desarmando Pedro, Jesus desarma a todos nós, rejeita as armas nas nossas mãos. Um outro tema próprio de Mateus é a universalidade da salvação. Então ele nos narra o sonho da esposa de Pilatos, que vai advertir o marido para não fazer isso, mas também Pilatos que lava as mãos no Evangelho de Mateus, dando a culpa do que está fazendo ao povo de Israel, que rejeitou o seu Salvador. Mateus nos fala de fatos extraordinários no momento da morte de Jesus, a manifestação da natureza com a escuridão, com os terremotos. Isto é o gênero apocalíptico que anuncia um novo mundo. Com a morte de Cristo, com a sua ressurreição, nasce um novo mundo e é sinalizado por esses gestos extraordinários. É somente ele que nos fala da morte, do suicídio de Judas. Nós temos na Bíblia um outro suicídio, no segundo livro de Samuel. E Mateus, que é fiel ao Antigo Testamento, narra este fato para dizer que como alguém no Antigo Testamento se suicidou depois de trair Davi, no Novo Testamento alguém se suicida depois de trair o filho de Davi.
E por fim, São Mateus fala dos guardas que estão na porta do sepulcro, que é o mundo que tem medo até de um homem morto, é o mundo que resiste ao que é novo para se apegar ao velho. Vivam a Semana Santa com a resposta de conversão, atenta à liturgia da igreja e buscando viver plenamente o mistério pascal. Um bom domingo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.